Posso ler? Gênesis 18, versículo 9 a 15. Diz assim: onde está Sara, sua mulher? Eu tive que pegar uma parte do texto para não ficar muito longo, tá bom? Perguntaram, ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado a idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma, quando pensou: depois de já estar velha, e meu Senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz, agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Sara teve medo, e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse: não negue, você riu. Amém? Faz uma oração aí, pede para Deus falar com você. Ora por mim também. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos te adorar, porque, Senhor, o Senhor tinha pensado em tudo isso. Nos teus planos, ó Deus, isso tudo já estava estabelecido, e o Senhor permitiu que vivêssemos para experimentar estas coisas na nossa vida. Coisas que vão fazer com que a nossa vida nunca mais seja a mesma. Agora fala conosco, no nome de Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Amém. Amém. Diga para a pessoa lá assim: Deus vai falar muito com você. Amém. Existem palavras que elas vêm com poder para resolver algo que é do momento. E existem palavras que ela muda a história. E eu vou dizer algo a você: essa palavra aqui pode mudar a sua história. E são coisas assim difíceis, são difíceis, né? Mas eu fico também pensando, eu vou descer. Desci um só, gente, um só. E eu fico pensando que o céu está assim, esperando alguém que ouse acreditar que para Deus nada é impossível. Alguém que se atreva. Alguém que não está nem um pouco preocupado com o que os outros vão falar, mas diga assim: Deus pode fazer na minha vida, e Ele vai fazer, e Ele vai fazer, né? Nós temos um caso aqui, eu não vou citar o nome, mas vocês vão saber quem é, que ele é muito agitado, ele faz tudo aqui, ele é e um dia ele parou no hospital, e chegou lá, fizeram o exame nele lá, e a úlcera, eu não entendo dessas coisas, se eu falar algum termo errado, você finge que está certo. E a úlcera tinha supurado, ou sei lá o que é, aí estava aberta. E aí o médico falou: rapaz, você está numa situação difícil aqui. E você vai ter que ficar internado aqui. E ele, do jeito que ele não ficou. Não ficou, ele não consegue ficar parado. E aí o médico falou: rapaz, ele falou: não vou, eu vou para casa, não sei o quê, eu vou para casa, eu vou para cá. Não, mas você vai ter que passar por uma cirurgia. É o jeito dele, tá bom? É o jeito dele, não estou dizendo que está certo, desci mais um.
E, e, nossa, eles vão me pegar depois lá. Ok, aí ele foi embora e eu sei que ele foi fazer exame depois de alguns dias e quando fez o exame lá, no lugar lá apareceu uma cicatriz no exame. E aí o médico, o outro médico que atendeu, perguntou onde ele tinha sido operado. Ele falou, não doutor, eu vim porque o médico disse que eu tenho que ser operado. Ele falou, rapaz, deixa eu te mostrar. E aí mostrou, ele tem isso guardado até hoje. Apareceu uma cicatriz assim no lugar aonde tinha... Você está falando glória a Deus agora que já aconteceu. Agora que já aconteceu, entendeu? Agora, nela supurada, aberta mesmo, lá para falar um glória a Deus, eu vou dizer a você, é coisa complicada. Entendeu? Vocês estão vendo minha mãe aí, ela está por aí? E minha mãe, ela caiu. Ela estava andando aqui nas ruas da cidade, as calçadas são todas perfeitas. E ela meteu a cara no chão, caiu, se arrebentou toda. E ela quebrou essa parte aqui em 4 pedaços aqui. E ela é novinha, ela tem 80 anos, não parece. E eu fui com ela ao médico lá, tudo, um negócio complicado demais, e ela gemendo e dor demais. Esse osso aqui, você deve ter um osso que assim, ó, ele veio parar aqui. Na radiografia dela, daqui vem para cá, não está aqui. Ele vem parar aqui em cima assim, estão me enxergando? E uma dor terrível. E o médico falou para mim, eu estava com ela, o médico falou, olha, eu vou ser bem sincero, sua mãe nunca mais vai pentear o cabelo com essa mão, nem com a prótese. Ela precisa fazer prótese, porque não tem como, o osso são 4 pedaços, correto aí é ela ir para Taubaté, fazer uma cirurgia, colocar prótese aí, mas mesmo assim, eu digo para você, sua mãe não vai levar a mão na cabeça. Passado aí um tempo que o médico deu para a gente decidir se ia fazer a prótese ou não, nós estávamos no retiro de adolescentes aqui em Guaratinguetá, e o Lorival falou assim, Vanderlei, vamos na casa da sua mãe para a gente orar com ela? Eu falei, vamos. E fomos lá, chegamos lá, ela estava imobilizada e oramos com ela lá, fizemos uma oração com ela. Aí, um dia minha mãe fala assim, que Vanderlei, aconteceu alguma coisa comigo. Eu senti uma dor muito forte aqui no lugar, e muito forte, e depois passou. Eu falei, mãe, vamos lá, vamos para ver o que é. Quando tirou a radiografia, esse osso que estava aqui voltou para cá. Não deu 40 dias, minha mãe estava levantando panela. Agora, se você for lá, ela está pegando uma panela de caldo. Você vê a gente fala aleluia. Aleluia depois que aconteceu. E eu queria levar você hoje por uma palavra a falar aleluia antes de acontecer. Tema de hoje, coisas que parecem impossíveis. Impossíveis. E aí fica esse, como é que nós vamos fazer? A gente vai crer. Vou descer mais um. Já vou. E essa história que eu li para vocês é uma história muito complicada. A gente fala assim, Sara riu. Eu não sei, se eu estivesse lá, eu não sei o que eu faria. Porque a história mesmo, ela fala assim, apareceram 3 para falar com Abraão.
2 foram para Sodoma e Gomorra. A gente até sabe quem é, que a gente sabe o que eles fizeram lá. E um ficou parado lá. E a Bíblia fala que foi o Senhor, que o Senhor estava lá. Como o Senhor estava lá? E a tradução, ela erra, ela põe um na frente do outro. Ela fala que Deus ficou de pé na frente, mas é o contrário, Abraão ficou de pé diante dele. Era o Senhor. E o Senhor falou para Sara. Nós estamos falando aí, assim, nesse momento, numa idade já quase 100 e quase 90 anos. A fertilidade no homem com 50 anos de idade, ela já é complicada, já é complicada. Na mulher, a partir dos 30, 35 anos, ela cai absurdamente. Com 40 anos, ela é a metade da possibilidade da mulher de 30. Com 50, ela é a metade da mulher de 40. Isso vai 1 ano na vida de uma mulher, assim, a possibilidade cai. E aí você fala da possibilidade de uma mulher ter filho com 90 anos. E uma coisa que já não vai fazer agora. Porque para Abraão era importante. Abraão, ele queria herdeiro. Para Abraão ainda está, mas para Sara, não, Sara, a essa hora. Pense comigo. O casal, eles casavam, era mais ou menos igual vocês estão olhando para mim, assim, esperando alguma coisa, ó. Quando um casal, eles casavam, o povo da cidade, da vila, levava eles na porta onde eles iam dormir a primeira noite. Era tenso, porque ficava a cidade inteira assim, torcendo para ver se, hoje tem que ter. Então o casal não podia nem, tinha que ter. E não é que tinha que ter filho. Não é igual hoje, que você casa e fala, não, só vou ter filho daqui a 5 anos. Não. Tinha que rolar algo ali, já tinha que ser uma notícia. Porque se não estivesse grávida, ela era estéril. E se era estéril, todo mundo ia falar já. Tinha uma maldição ali, tinha um problema ali. Todo mundo ia falar. Todo mundo. Então Sara já tinha passado por toda essa vergonha. Tudo isso já tinha acabado, já tinha sofrido. Agora que até quem riu lá de mim já morreu, agora vai engravidar, não tem. Agora, essa idade, ter filho. E Deus falou para ela. E deve ter sido uma voz tão gostosa. Porque disse, então o Senhor disse, eu visitarei você na primavera. Oh meu Pai, eu visitarei você na primavera, e você terá um filho. E aí, riu, falou, mas por que ela está rindo? Não, ela não riu não, riu, eu vi. Por que você riu? Falei alguma coisa assustadora? Falei alguma coisa que eu já não tenha visto? Um dia eu passei uma situação tão ruim na minha vida, mas tão ruim. E depois de uma semana, era sexta-feira. Depois desses dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, em que eu não conseguia fechar o olho para dormir. Eu não conseguia dormir, meus olhos ficavam abertos e eu passava uma situação tão ruim. Eu levei minha Bíblia para a cozinha e eu comecei a chorar em cima da Bíblia, chorar. E Deus me levou em Jó capítulo 38, e eu li 38, 39, 40, 41 e 42. No capítulo 38, Deus fala para Jó, põe-te em pé e eu falarei contigo e tu me responderás.
cinge os teus lombos como homem. E aí Deus pergunta para ele assim: aonde você estava quando eu criava o mundo? Sabes quantas estrelas há? Eu chamo todas pelo nome. Alguma vez deste ordens ao dia? Sabes o caminho do raio? Sabe quem sustenta a filha da leoa? Sabes quem pôs portas ao mar, dizendo: até aqui tu irás e daqui não passarás, e cairás com as tuas ondas empoladas? Porque eu determinei isso, diz o Senhor. Capítulo 42, Jó responde: que te responderia eu? Falei do que não sabia, pois eu te conhecia por ouvir falar, mas agora eu te conheço. Agora eu te conheço. Amém, irmãos? Eu queria hoje aqui, vai ser rápido, mas eu queria levar você a, talvez eu vou chamar de nível, de gente que aprendeu com as coisas que já aconteceram, a crer em coisas que são impossíveis de acontecer. Alguém já disse: não tem como acontecer. Não tem como acontecer. Mas aí aparece alguém dizendo: mas eu creio no meu Redentor, e eu sei que por fim Ele se levantará ao meu favor. Eu sei quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Me ajuda, fala para a pessoa ao lado assim: Deus pode fazer. Ok, então vamos lá. Então vocês têm que ir embora. Vocês têm que ir embora. Tudo bem. A Bíblia diz assim: o povo que conhece o seu Deus fará. Tem algum crente aqui? O povo que conhece o seu Deus fará proezas. Por quê? Porque ele sabe que para Deus não tem nada que possa ser difícil. Para Deus não tem. Para os outros tem, mas para Deus não tem. Eu queria ministrar algo a você. Como reagir diante de situações que seu coração altera, dá um suador, sua pressão altera, e você acha que acabou. Como reagir diante de situações impossíveis, difíceis, tá bom? Primeira coisa que eu queria falar é nunca sentir medo. Nunca sentir medo. E aqui, se fosse uma prova, todos nós estaríamos reprovados. Porque o medo, ele provoca uma inquietação. O medo, ele altera você. Ele tira você do prumo. Mas em toda a Bíblia, você vai ouvir Deus dizendo para você assim: não tenha medo. Não tenha medo. Você permanece quieto, fica aí, mas resista ao medo. Não deixa o medo derrubar você. Não deixa o medo tocar em você. Não deixa o medo tomar conta de você. Medo é algo que você tem que lutar contra ele. Você tem inclusive falar para ele. Deuteronômio capítulo 31, versículo 6 diz assim: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não tenha medo. Na lista dos que vão ao inferno, está escrito em Apocalipse, os medrosos encabeçam a lista. Cuidado. Medo é algo que você precisa se posicionar. O medo, ele derruba você da fé. É impossível uma pessoa
se manter na fé se o medo estiver tocando nela. É impossível. Porque o corpo dela vacila, a alma dela vacila. Medo é algo que você precisa resistir. Outra coisa do medo é que ele é provocado. Preste atenção nisso que eu vou dizer a você. Não permita. Na minha casa nós não ouvimos qualquer coisa, não assistimos qualquer coisa, não nos damos ao luxo de emprestar o nosso ouvido para qualquer coisa. Eu tenho que ter fé, e para ter fé, eu me recuso a tudo aquilo que possa provocar medo na minha vida. Talvez você esteja dando ouvido para tudo, e isso está roubando a sua fé. Irmãos, nesses momentos você precisa tapar os teus ouvidos e crer na palavra. Crer na palavra. Amém? Então, cuidado com os medrosos. Eles falam alto. 2. Não lute no corpo e na alma, lute no espírito. Alguém sabe do que é isso? Não lute no corpo, não lute na alma, lute no espírito. Coisas impossíveis, coisas extremamente difíceis. Esses dias passou na televisão, não sei se lá também passou, porque não foi aqui da região não. Uma mulher pulou, uma senhora pulou num tanque. Pulou num tanque, o filho dela tinha caído num tanque de água lá, ela pulou dentro do tanque e tirou o filho dela de dentro d'água. Interessante, essa mulher morre de medo de água, tem pavor de água. No corpo, ela jamais teria entrado dentro daquela água. Na alma, ela passaria longe daquele tanque. Mas no espírito, é aquilo que ele leva você, ele tira você do lugar. Eu preciso que você entenda isso, porque talvez você esteja lutando com uma situação na sua alma, e na alma não passa, porque na alma, 2 mais 2 sempre, e vai ter que dar 4, mas no espírito não é assim, irmãos. No espírito fala da possibilidade de Deus, e na possibilidade de Deus é infinitamente mais. Vocês querem ver um exemplo de algo que você não deve lutar na alma e nem no corpo? Doença, uma doença. O corpo vai dizer para você que você está doente, é o sintoma. Na sua alma você vai ouvir alguém dizer que já teve essa doença, e que essa doença é assim, e ela provoca isso, e ela... à noite acontece isso, e depois é isso, e aparece uma mancha, e aí aparece uma mancha no seu corpo, você fala, sou eu. Mas no espírito, você vai ouvir uma voz dizendo, eu sou o Senhor teu Deus que te sara. É só no espírito, não é na alma. Na alma você não vai conseguir ouvir isso. Quando Davi foi lutar com o Golias, Davi era moço e Golias era um homem 2,90 m, mais ou menos, diz a Bíblia. E Saul virou para Davi e falou assim, Davi, contra este homem você não pode ir lutar, porque ele é um homem guerreiro desde pequeno, e você é um menino, pastor. Sem saber, Saul estava ensinando Davi, ó, no corpo você perde, na alma você não aguenta ele. Davi falou assim, mas ele afrontou o meu Deus, o Senhor dos exércitos, e ele vai cair. Amém? Você precisa entender isso.
E é triste porque no espírito muitos estão fracos, não oram, não cantam, não adoram, não leem a palavra, e aí fica uma alma, mas na alma você perde, no espírito você vence. Que número que eu estou? 3. Esteja próximo de Deus nessa hora. Fala para a pessoa do lado assim: esteja bem perto de Deus. Aliás, faz assim, pergunta para a pessoa: você está perto de Deus? Ela fez aquela cara para você: é claro. Claro, é operadora de celular. Josué 1:5 diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Um dia Moisés falou para Deus: se o Senhor não for, deixa eu aqui. Deus foi com ele. Do jeito que Deus foi com ele, ele virou para Josué e falou assim: eu vou com você também. Então, para crer mesmo, não é falar aleluia depois que aconteceu, não. Crer mesmo, antes. Ser forte, antes. Enfrentando o que está acontecendo, antes ali, enfrentando ali. Você precisa estar muito perto de Deus. Fala assim comigo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Fala assim: tu estás comigo. Por isso que eu gosto da música Fiel. Fiel, eu gosto, porque eu sei que tu estás comigo. Amém, irmãos? É triste alguém correr para a igreja para tentar achar Deus. Um dia eu estava no meu carro, vidro fechado, comecei a chorar, e fui andando devagar com o carro. Passou uma Kombi, sabe Kombi de feira, você já viu? É aquela que a porta é amarrada, assim, está carregando uma casa em cima dela, assim, umas coisas assim, passou, e eu estava assim, tão choroso. Atrás da Kombi tinha um adesivo, e no adesivo estava escrito assim: que tal orar? Puxa, eu parei o carro. Quando eu comecei a orar, eu percebi que Deus estava comigo no carro. Então, assim, você nunca vai dá vontade de dar risada mesmo. Mas quando você percebe Deus do seu lado. Tem uma pregação que eu conto, uma história. Eu fui pregar numa igreja de bambu. A igreja toda era de bambu, um do lado do outro. Ficava numa estrada, entre uma cidade e outra. E eu fui pregar, eu fui chamado a pregar lá, fui. E aí deram oportunidade, queria dar oportunidade até para quem estava comigo. Eu falei: pelo amor de Deus, fica quieto. Aí deram oportunidade, e deram uma oportunidade para uma mulher, uma senhora. E ela pegou um cassete, depois eu explico o que é isso. E colocou no radinho em cima assim de uma cadeira, e eu olhando aquilo, falei: meu Deus. E aí tocou uma música, e a mulher começou a cantar, e ela cantou assim: o varão chegou, o varão está aqui. Você ia rir, mas aquilo me pegou de um jeito, que eu não abri o olho para nada, porque eu senti a presença dele do meu lado, e ele me apertava,
E eu falei, eu não perco isso por nada. E a mulher cantava, e eu torcendo para ela continuar cantando. O varão chegou, o varão está aqui, só para sentir a presença dele mais um pouquinho. Porque na presença dele, a Bíblia diz, abundância de alegria. Sabe por que você está tão triste assim, tão esquisito? Porque você deixou Deus em algum lugar, e Ele está lá no mesmo lugar que você deixou Ele da última vez. Volte lá, volte lá. Você precisa andar com Deus, andar com Deus, andar muito próximo de Deus, mais perto de Deus. Vou repetir isso para você, você precisa andar mais perto de Deus, você está andando muito longe de Deus. Quando Deus pergunta para Adão, aonde você está? Deus não estava nem um pouco preocupado com o que ele tinha feito. Deus estava preocupado com a distância que você está de mim. Adão, olha a distância que você está de mim, Adão. Salmo 23, 4 diz, ainda que eu ande, não temerei, irmãos, não temerei. Alguém sabe do que eu estou falando? Já sentiram isso? Minha tia orava todo dia de manhã. O pastor mandava, põe um copo de água em cima da rádio, aquelas orações das 5 da manhã. E ela colocava um copo de água em cima de um radinho, no quartinho dela, sozinha. E ela orava e chorava e falava assim, Deus, eu quero ver a sua glória. Eu quero ver a sua glória. E ela estava orando de joelho, entrou um clarão dentro do quarto, ela abriu a porta e saiu correndo. Tem gente que não está acostumado com a presença de Deus. Aí você vê a pessoa do seu lado pulando, você fala, esquisito isso. Você vê a pessoa do seu lado com a mão levantada, chorando, tremendo, que ela está com a presença de Deus, você fala assim, que isso? E aí você dá risada, é claro que você dá risada. Porque você não entende que para Deus nada é impossível. A pessoa do lado entendeu, você não entendeu. Por último, fala para a pessoa lá, deixa Deus agir na sua vida. Tem gente que não falou. Fala para alguém assim, deixa Deus agir na sua vida. Salmo 46, 10 diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Deixa Deus agir na sua vida. Deixa Ele vir na primavera e você vai ver o que vai acontecer. Agora, falando assim, parece uma coisa assim, impossível de acontecer. Não tem como acontecer. Não tem como. Talvez você tenha que dizer para Deus, Deus, me ajuda a acreditar nisso, porque não tem, eu teria que mudar todo o meu conceito para acreditar nisso que o Senhor está falando. Eu teria que, não sei o que eu faria para acreditar nisso, porque aqui dentro de mim, já diz que é impossível acontecer. Eu sempre, irmãos, assim, fé, eu vou descer. Depois vocês vão brigar comigo. Fé foi uma coisa assim que sempre moveu minha vida. Fé, falar pela fé, declarar fé, orar. Isso para mim, irmãos, agradecer antes de ver. Essas coisas para mim era tudo prática de vida. E funcionava. Aí minha mulher engravidou. Irmãos, eu sonhava com o menino já correndo assim, e era lindo.
lindo. Vocês estão me olhando com a cara assim, a mulher é bonita, pô. Vocês estão me olhando, tentando entender, lindo. Minha mulher é bonita, engraçado. E o menino lindo, eu olhava assim, meu Deus, tal. Irmãos, um dia no exame, esse menino lindo, um rim dele não funcionava. Aí, fé. 6 horas da manhã, estava de pé, irmão. 6 horas da manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu falo, chamo a luz da existência. Eu, pai, fé. Fui para outro exame, o outro rim parou de funcionar. Aí a fé já não era desse jeito, não. Era uma fé meio assim, de 6 horas da manhã, assim, sabe, irmão? Eu não queria aumentar o tempo aqui, mas até o diabo andava comigo de vez em quando, e eu tinha que expulsar o diabo, irmãos. Depois eu explico isso um dia. Tamanha era a guerra. E a médica começou a falar de transplante. Aquilo que, assim, você ouvindo, uma irmã me contava agora há pouco, que foi, graças a Deus, já foi curado, foi confirmada a cura do câncer. Louvado seja Deus por isso, né? Mas a gente ouve umas coisas, irmãos, que assim, matam aqui na alma. E aí, ela falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos para o parto. Se ele urinar, ele sai com vocês do hospital. Se ele não urinar, ele fica, e nós vamos então buscar o transplante, vamos ver o que vamos fazer, porque os rins dele não estão funcionando, estão retendo líquido. Aí vem o Senhor e fala assim, eu visitarei você na primavera. Você chora? Porque você quer crer. A minha mulher batia a cabeça assim no vidro do carro e chorava. E eu ficava ali no volante, segurando firme, sabe? Para não chorar. Mas o céu, ele está esperando alguém. O céu. Alguém que se atreva a acreditar que para Deus não é impossível. Para nós mas para Deus não é. Se Ele põe a mão, volta a funcionar. Amém, irmãos? Hoje eu posso pregar para você, mas naqueles dias eu não conseguia falar com ninguém. Fomos para o parto. Ele nasceu gigante, nasceu enorme. E um amigo meu, era gerente de banco, ele tinha uma UTI neonatal. Quando a médica tirou o Renan, deu para ele para fazer as limpezas, o Renan urinou na roupa dele. Está vendo? Esse aleluia, ele é depois. Nós precisamos ser um povo, irmãos, que diz aleluia, pisando na água e sabendo que a água vai abrir. Pisando na água e dizendo aleluia, louvado seja Deus, porque o meu Deus, Ele vive, Ele é fiel, não me abandona. Deus não me abandona. Nós precisamos ser um povo que crê em coisas impossíveis, que se move, irmãos, acreditando que o Senhor é que vai à frente. Ele é a nossa retaguarda e tem dado ordens a anjos ao nosso respeito. Chega, curva sua cabeça, quero orar com vocês.